Presidente da República de Cabo Verde, Sr. Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia, Sra. Presidente da Assembleia Municipal da Praia, Srs. Embaixadores e representantes das embaixadas aqui presentes, Srs. Vereadores e Diretores da Câmara Municipal da Praia, Sr. Secretário-Geral da UCLA, representante da Empresa Mobilidade e Estacionamento da Praia, Sr. Presidente da Associação Cabo-Verdiana de Letras, Sr. Presidente da Câmara de Comércio de Sotavento, Presidente da SOCA, Sociedade Cabo-Verdiana dos Autores, estimados escritores e participantes deste encontro, prezados convidados, minhas senhoras e meus senhores. É com muito prazer que recebemos cada um de vocês neste ato oficial de encerramento do 10º Encontro dos Escritores de Língua Portuguesa. Nestes 3 dias aqui na cidade da Praia, foi pauta para vários assuntos relacionados com o tema central, insularidade e universalidade na literatura. Um momento único de partilha e troca de experiências que juntou escritores, investigadores e amantes da literatura portuguesa para discutir e desmiuçar sobre as vozes femininas na literatura portuguesa, inclusão e património, assim como ao escutar, na primeira pessoa, testemunhos dos escritores e conhecer o processo da criação literária. O 10º Encontro dos Escritores de Língua Portuguesa, que acontece pela 5ª vez aqui na cidade capital de Cabo Verde, é organizado pela Câmara Municipal da Praia e a UCLA, União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, em parceria com a EMEP, Academia Cabo-Verdiana de Letras e a SOCA, Sociedade Cabo-Verdiana dos Autores. Para dar início ao nosso evento, tenho o prazer de receber aqui o escritor Ricardo de Almeida para ler o comunicado e as notas finais deste encontro. Por favor, Sr. Ricardo, tenha bondade. Obrigado, então. Então, notas conclusivas do 10º Encontro de Escritores de Língua Portuguesa. Realizou-se na cidade da Praia, entre os dias 6 e 8 de outubro de 2022, o 10º Encontro de Escritores de Língua Portuguesa, promovido pela Câmara Municipal da Praia e pela UCLA, com o apoio ativo da Academia Cabo-Verdiana de Letras, a Sociedade Cabo-Verdiana de Autores e o alto patrocínio da EMEP. Também contou com o apoio institucional da Comissão Temática da Promoção e Difusão da Língua Portuguesa, dos Observadores Consultivos da CPLP. Este encontro teve a presença ou representação nos atos oficiais de abertura e de encerramento do Presidente da República de Cabo Verde, do Primeiro-Ministro de Cabo Verde, do Ministro da Cultura, do Presidente da Câmara Municipal da Praia, do Presidente da EMEP e do Secretário-Geral da UCLA. Neste encontro debateu-se a insularidade e a universalidade na literatura, tendo em conta a transversalidade estética, que buscou a multiplicidade de vozes presentes nas variadas latitudes, da África ao Brasil, da Europa à Ásia, com a representação de todos os países de língua portuguesa. Os temas debatidos foram os seguintes: a importância do património literário como fator de inclusão social, destacando a relevância das diferentes identidades na construção do objeto literário, as vozes femininas na literatura, sublinhando a importância das histórias de vida na construção da narrativa literária, as políticas e temáticas da literatura contemporânea e lusófona, assinalando os processos criativos e as políticas de promoção do livro e da leitura, e uma tertúlia sobre os processos de criação literária com o testemunho dos escritores. Foram apresentados neste encontro os vencedores do Prémio de Revelação Literária da UCLA, o vencedor Alexandre Siloto, a Cine, com texto de caligrafia, e a menção honrosa, Ricardo Ferreira de Almeida, 3 dias em fevereiro. Foram ainda apresentadas as revistas lançadas pela Academia Cabo-Verdiana de Letras e pela SOCA, o livro do escritor Tony Checa, Quando os Escravos Vermelhos Cruzaram o Geba, e o livro editado pela UCLA, Cultura e Literatura em Tempos de Pandemia. Onde aconteceram também algumas iniciativas de dança e poesia que ocorreram no contexto deste encontro de escritores da língua portuguesa.
Como nota final, e caso não seja possível a isenção absoluta, propõe-se que os livros não sejam sujeitos a taxas alfandegárias e que seja diminuído o imposto sobre os mesmos, no sentido de incrementar a sua circulação e divulgação. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ricardo de Almeida. Convidamos agora o Sr. Presidente da República de Cabo Verde, Presidente da Câmara Municipal da Praia, o Sr. Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas e o Sr. Secretário-Geral da UCLA para a composição da mesa de honra. Para a primeira intervenção, convido o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia. Por favor, tenha bondade. Muito boa tarde a todos. Saúdo todos os presentes e excelentíssimo Senhor Presidente da República de Cabo Verde, Senhor Ministro da Cultura, Senhor Secretário-Geral da UCLA, Senhora Presidente da Assembleia Municipal da Praia e senhores vereadores da Câmara Municipal e senhores embaixadores aqui presentes, muito obrigado pela vossa presença. Senhor Presidente da Câmara de Comércio e senhores escritores, senhoras escritoras, a Associação Cabo-Verdiana de Letras, a Sociedade Cabo-Verdiana de Autores, e cumprimento a todos e recebam um grande abraço. Antes de tudo, uma palavra de apreço, de profundo apreço, a esta grande instituição da lusofonia que é a UCLA. Uma palavra de profundo apreço através deste nosso grande amigo pessoal de todo o Cabo Verde, que é o Dr. Vítor Ramalho, secretário-geral da UCLA, e através dele a toda a sua equipa, que tem dado provas de entrega, de competência e de engajamento. Estamos juntos e juntos continuaremos a construir o futuro da lusofonia, seja no campo da literatura, no mundo dos escritores, seja em outros mundos. Hoje, em jeito de balanço, podemos afirmar que valeu a pena a escolha do tema insularidade e universalidade, bem como de todos os outros subtemas abordados aqui. É que o aprofundamento da discussão de tal temática permitiu-nos constatar, inequivocamente, que sempre temos sido ilha e cosmos, no mesmo diapasão de Filinto Elísio e Vera Duarte. Por outro lado, permitam-me também, em razão das comunicações aqui havidas, tecer considerações que julgo pertinentes acerca do papel crucial do escritor ao transmitir seus sentimentos e ideias do mundo, bem como do valor da obra literária no processo de transformação social, uma vez que, sem conhecimento, não há liberdade. Cientes de que a literatura permite abrir o grande livro das emoções e conduzir o leitor a mundos imaginários, causando prazer aos sentidos e à sensibilidade do homem, e que escrever é, sobretudo, um ato de libertação, a nosso ver, ela nunca deve perder de vista a sua veia engajada de crítica à realidade circundante, de denúncia social, mormente num mundo em transformação acelerada e cuja tônica tem sido
o agravamento das diferenças entre as classes. Neste aspecto, subscrevemos a ideia defendida ontem pela jovem escritora Inês Barata, de que é preciso relançar um novo olhar sobre o presente e o futuro, ir para além do óbvio e, claro, desembainhar a espada e aniquilar certas terminologias, casos de literatura feminina e condição feminina. Sim, é preciso. Imaginem só entrevistar um escritor e formular a seguinte questão: tua condição masculina interfere de que forma nos textos que produz? Acreditamos até que nesta saga poder-se-ia ainda ir mais além e, em prol da construção de um mundo mais justo e igualitário, erradicar o racismo, a xenofobia, a intolerância, o machismo, o bairrismo e quase todos os ismos. Subscrevemos igualmente a ideia de valorização de línguas nacionais e de realização de encontros nacionais que sirvam de preparação para estes nossos grandes encontros dos escritores da língua portuguesa. Na Câmara Municipal da Praia, estamos a envidar esforços para reforçarmos o gosto e a prática da leitura. Abrimos 2 bibliotecas comunitárias em áreas periféricas, nos bairros de São Martinho e Alto Safende. Lançamos 2 editais para financiar iniciativas diversas na área da cultura, incluindo a literatura, e vamos lançar o Prémio Literário Jaime Figueiredo. Cabe-nos, nesta oportunidade ainda, prestar um justo e merecido tributo a Amílcar Cabral, um dos expoentes máximos da intelectualidade africana, e que defendia que a cultura era a verdadeira base do movimento de libertação, pois, sem a sua preservação, enquanto elemento indispensável do processo histórico, toda e qualquer luta ficaria desprovida de sentido. Outro sim, defendemos que vale sempre a pena revisitar Cabral por ter feito da cultura a sua arma predileta de combate, pelas suas preocupações universalistas, conforme atesta o poema Que Fazer, mas, sobretudo, por ter incitado o desencadear do processo de descolonização mental, fundamental à afirmação da nossa identidade e consolidação do Estado de Direito Democrático que hoje somos, através da máxima, andar pelos próprios pés e pensar pela sua própria cabeça. Que fazer? Eu não compreendo a vida, a luta entre os humanos, a guerra, a fome e a injustiça imensa. Há pobres seculares, aspirações que morrem enquanto os fortes gastam, em gastos não precisos, aquilo que os outros querem. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia. Convido agora o Sr. Secretário-Geral da UCLA, Dr. Vítor Ramalho, para a sua intervenção. Muito boa tarde. Queria, antes de mais nada, cumprimentar Sua Excelência, o Sr. Presidente da República de Cabo Verde, o Sr. Dr. José Maria das Neves, também o Sr. Ministro da Cultura e da Inovação de Cabo Verde, e tenho o maior prazer em o rever, e, naturalmente, o Sr. Presidente da Câmara, Dr. Francisco Carvalho, a quem nos ligam relativamente à Câmara Municipal e à própria pessoa do Sr. Dr. Francisco Carvalho, relações tão amistosas e institucionais tão promissoras relativamente ao futuro. Aproveito também a oportunidade para cumprimentar os senhores embaixadores, a Sra. Embaixadora de Angola, a Sra. Embaixadora da Guiné-Bissau, o Sr. Embaixador de São Tomé e Príncipe e o Sr. Embaixador do Brasil. Aproveito também a oportunidade para cumprimentar todos a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, a Dra. Clara Marques, o Sr. Presidente da Academia das Letras de Cabo Verde, o Sr. Presidente da SOCA,
todos os eleitos ao nível nacional e de deputados municipais e, obviamente, os senhores jornalistas, quer os de Cabo Verde, quer os que nos acompanharam desde Portugal até aqui, a Cabo Verde, este país tão fantástico e promissor, e aproveito também a oportunidade para me dirigir às simpaticíssimas trabalhadoras da Câmara Municipal da cidade da Praia, que apoiaram desde a primeira hora esta iniciativa, e também aos companheiros, às companheiras e companheiro da UCLA que aqui vieram acompanhando também esta nossa iniciativa, que é a 10ª edição que realizamos. E é a 10ª edição, sendo que as 3 primeiras tiveram lugar no Brasil, na cidade de Natal, na cidade de Fortaleza e na cidade de Belém. A seguir foi realizada uma outra iniciativa na cidade de Luanda e as últimas aqui na cidade da Praia, em resultado de um convênio estabelecido com a Câmara Municipal de Praia e agora continuada com o Sr. Presidente Francisco Carvalho. Naturalmente eu não podia esquecer aqui também uma entidade que é apoiante destas iniciativas aqui em Cabo Verde, que é a EMEP, para além dos parceiros que já foram aqui referidos, que é a SOCA e a Associação de Cabo Verde da Literatura, das Letras, melhor. Eu vou procurar ser breve e queria-vos transmitir que neste mundo, de facto, tão incerto, verdadeiramente incerto, de respostas ao imediato, em que aquilo que parece contar é a espuma dos dias, ou seja, o que é imediato, e em que parece não se ver para além dessa espuma dos dias, em que os factos que nos são relatados pela comunicação social surgem de rompante, um a um, e nós perdemos-los nesta memória da proximidade vertiginosa, com acontecimentos que depois nos esmagam completamente em termos internacionais, quer seja a pandemia, que nos condicionou na mobilidade e agravou seriamente o desenvolvimento económico de Cabo Verde, como em inúmeros outros países, mas particularmente em Cabo Verde, que se viu privado daquilo que é fundamental em termos da mobilidade, que é o turismo. Eu referi aqui que a solidariedade dos cabo-verdianos nessa múltipla diáspora que têm espalhadas pelo mundo e também naturalmente pela Europa, e nós em Portugal sentimos-lo particularmente pelo contributo que dão para o desenvolvimento do país, mas também para o desenvolvimento das Américas, para o desenvolvimento de outros países europeus. Esta diáspora, nos momentos de maior dificuldade económica, não só esteve presente, como reforçou, em termos de remessa dos imigrantes, numa solidariedade familiar invulgar, verdadeiramente invulgar. Eu acho que isto é assim, e nós devemos realçá-lo muito, porque nesta incerteza do mundo, em que a tecnologia corre mais do que as próprias respostas de natureza social ou de natureza política mesmo, e em que nos faltam respostas para os novos desafios que se colocam, o que é que há de importante ser aqui em Cabo Verde esta 10ª edição do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa? O facto de nós ouvirmos aqui aquilo que conta desta solidariedade que vocês beneficiaram com a remessa dos imigrantes, mas, sobretudo, com aquilo que é caloroso, que é a poesia. Uma poesia autêntica. Eu lembro-me muito de um poeta que fala e pensa em português, que era uma expressão do Amílcar Cabral muito rica. Ele dizia que mais do que falarmos em português, nós pensamos em português. E isto é de tal maneira rico que me fiz lembrar a poesia que diz que os homens não são grandes ou pequenos em função da altura. Os homens são grandes ou pequenos em função de onde colocam os olhos. E vocês, cabo-verdianos, enquanto país, colocaram os olhos muito longe e colocam os olhos muito longe.
de tal maneira que das pedras fizeram um país fantástico de poetas e um país fantástico da diáspora, da solidariedade, o que é pouco comum hoje em dia. Nós percorremos, e ao percorrermos qualquer ilha, e mesmo a 11ª ilha que está lá fora, no estrangeiro, constituída por cidadãos cabo-verdianos, nós encontramos uma resposta. Porque põem de facto os olhos longe. E isso não é comum. E, portanto, enquanto país, desde cedo vocês colocaram os olhos muito longe. Eu vou-vos dar um exemplo. Todos os países africanos continentais são estados à procura de serem nações, porque não se forjaram enquanto nações, já não há procura de serem nações, pois Cabo Verde, antes de ser Estado, era uma nação, com uma identidade própria, e isso deve-nos fazer refletir muito sobre o que é Cabo Verde. É por isso que é congratulante nós virmos aqui aprender convosco, aprender aquilo que são os caminhos do futuro. Eu não tenho dúvida rigorosamente nenhuma sobre isso. Vocês criaram esta identidade antes de serem Estado e deram corpo à cultura invulgar, não apenas na poesia, na música fantástica que eu desde jovem ouvi. Isto é sincero, não estou aqui a dizer palavras e a debitar coisas sem sentido. Ouvindo os Tubarões, ouvindo o Ildo, ainda há pouco perguntei o que é feito dele, desapareceu, mas está entre nós. Desapareceu muito jovem, com 50 anos. Mas também dos Baltasares Lopes desta vida, também dos grandes pintores e escultores que vocês têm de sobra. Isto é uma riqueza fantástica, absolutamente fantástica. Nós aprendemos muito convosco, mas isto não pode ficar por aqui. E é por isso, Sr. Presidente, que lhe queria dar conta e ao Sr. Ministro da Cultura, que é nosso amigo e que teve a honra de inaugurar a nossa exposição em Lisboa, da Guiné, de Cabo Verde, aliás, a última foi da Guiné, que é um nosso amigo. Eu queria dar conta que nesta incerteza do mundo, estes caminhos que vocês abrem são mesmo o futuro, não tenham dúvidas rigorosamente nenhumas. É que isto que estamos a viver não pode ficar assim, nem vai ficar assim. O ser humano é um ser que não pode conviver com a incerteza permanente sobre o amanhã. Porque isso não responde aos jovens, não responde ao futuro. E vocês agarraram o futuro, modificando completamente este país e dando-lhe um sentido de marcha, criando a própria sobrevivência. Isto é muito congratulante, porque hoje não é frequente. Andamos todos à deriva, mas vocês não. Andamos mesmo todos à deriva. E vocês vão ver que o caminho é este que vocês traçaram. Um caminho de solidariedade, um caminho de valores e um caminho de princípios, em todos os níveis. Inclusive na boa governação, independentemente da alternância que têm. E do respeito pela alternância. E do exemplo que isso representa para todos. Daí que, não podendo esta sessão ficar por aqui, nós editamos sempre o livro das intervenções que há, tão cheia de pessoas de valor. Nós trouxemos já até à data cerca de 400 escritores nestas 10 experiências que fizemos. De entre deles, há 10 prémios Camões. É o prémio máximo da literatura portuguesa. E desses 10 premiados, 20% são cabo-verdianos, ou seja, 2. Nenhum outro país tem isso. Nenhum outro país tem isso. São 2, mas podiam ser muito mais. Não vou aqui estar a citar os nomes de alguns dos presentes que aqui estão. Mas é isso que é a vossa riqueza. Eu devo terminar dizendo-vos o seguinte: obrigado pelo que nos ensinam. Repito-vos, isto não são palavras vazias.
tenho idade bastante e vivi bastante em termos daquilo em que participei para traduzir exatamente este sentimento. Obrigado, que é o sentimento mais direto que posso transmitir, e vamos continuar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Secretário-Geral da UCLA. Convido agora o Sr. Ministro da Cultura e das Indústrias Criativas. Por favor, tenha bondade. Muito boa tarde a todos e a todos. Quero começar por saudar muito especialmente Sua Excelência, Sr. Presidente da República de Cabo Verde, Dr. José Maria Neves. Saudar o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia, Dr. Francisco Carvalho. Saudar a Sra. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Vereadores. Saudar os Srs. Embaixadores, representantes de países amigos em Cabo Verde. Saudar claramente o nosso grande amigo de Cabo Verde, Vítor Ramalho, pela persistência e pela amizade permanente com Cabo Verde. Todos os governantes de Cabo Verde têm certamente uma história muito similar a contar em todos os eventos aos amigos e aos familiares. Certo dia vamos a um país, fazemos uma intervenção e no final alguém se nos aproxima e pergunta: quantos milhões de habitantes tem o vosso país? E nós, com um sorriso no canto da boca, normalmente dizemos cerca de 500 mil. E normalmente há gargalhadas, há sorrisos, há espanto, há o deslumbramento pela grandeza e pela ambição do nosso discurso e pelo facto de nenhum governante de Cabo Verde transmitir pequenez, falta de ambição ou falta de orgulho por sermos um país tão pequeno, com tão pouca gente e, de certa forma, um orgulho enorme por representarmos essa insularidade que é grande e que é universal. Acabo de vir de México, cerca de 130 milhões de habitantes, e da cidade do México, com cerca de 25 milhões de habitantes, a capital do país. E a história repete-se. Apresentando as nossas recomendações na Conferência Mundial da Cultura, 40 anos depois de México, a última foi em 1982, normalmente se nos aproxima alguém, algum ministro, éramos 150 ministros da cultura, e sempre quando digo somos 500 mil de habitantes, mas no meio as grandes figuras e a literatura e os livros e a nossa produção literária, mas intelectual como povo, há o espanto e a admiração de nós, de facto, sermos muito mais do que ilha e muito mais do que a quantificação das almas vivas no nosso território. Começo assim esta minha intervenção para, mais uma vez, manifestar este orgulho muito cabo-verdiano de sermos cabo-verdianos e de sermos crioulos, de sermos a verdadeira essência deste processo de miscigenação, de mistura, de partilha, num mundo onde nem tudo é rosa. Estamos em guerra. E apesar de nenhuma arma ter sido disparada em Cabo Verde, estamos em guerra. Há consequências absolutamente alarmantes no nosso tecido social, no nosso tecido empresarial, nas nossas instituições e, obviamente, nas nossas finanças públicas. O que vivemos em Cabo Verde não é reflexo do nosso desempenho como povo e como nação. É exatamente a consequência de fazermos parte de um mundo cada vez mais global, cada vez mais conectado, cada vez mais interconectado e cada vez mais interdependentes. E, nesse sentido, que literatura para um mundo em crise? Que papel do livro, que papel do escritor, do intelectual? Como, a partir de um encontro de escritores, podemos dar um contributo, não para a resolução dos nossos problemas cotidianos, não para as nossas disputas caseiras, paroquiais, mas que contributo, a partir da ilha
da majestosa ilha de Santiago, que contributo para um debate que é universal e para o qual somos interpelados constantemente para participar. No México, muito mais que as políticas culturais para as indústrias criativas e para a cultura, o debate foi internacional. O debate foi a guerra na Ucrânia, o debate foi a crise energética, o debate foi as alternativas e o modo como o setor da cultura deve se posicionar para ser relevante. E a conclusão, uma das conclusões é óbvia. O ser intelectual, ou ser agente cultural, ou ser artista, ou ser criador, já não chega. Não podemos ser ilha. Não podemos alimentar e tentar criar e fomentar e alargar e fazer todo o esforço para alargar o nosso setor sem ter atenção ao meio, ao contexto, ao mundo, aos países. Somos urgentemente apelados a participar de todos os debates. O setor da cultura não é e nem pode ser uma ilha. Do setor da cultura, como sempre em todos os momentos da história, também devem sair soluções, devem sair sinais de luz para um mundo em combate, para um mundo em guerra. Que livro poríamos em cima de quem dispara mísseis e canhões e que imediatamente pararia a guerra? Que livro enviaríamos aos líderes mundiais no momento de tomada de decisão? E que contributo um país insular pode dar a um debate mundial sobre a paz, sobre a concórdia, sobre a partilha, sobre a solidariedade? Como podemos contribuir para uma paz mundial se não nos conhecemos? A universalidade está constantemente no apelo de ser-se cabo-verdiano. Não é só o ter que partir e ter que partir, mas querer ficar, ou querer ficar, ter que partir. Este é um dilema cada vez mais universal. Somam-se milhões de deslocados, não por motivos romancescos, milhões de deslocados em todo o mundo. Milhões de almas que estão perdidos, algures em terra de ninguém, exatamente porque são obrigadas por guerras, por fome, por falta de água potável, por falta de saneamento, por falta de educação. Que contributo um encontro de literatura, Sr. Presidente da Câmara do Comércio? Que contributo os intelectuais de Cabo Verde podem dar para ajudar o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo de Cabo Verde a não sermos apenas ilha e a incorporarmos totalmente esse destino universal que todos os escritores cabo-verdianos incorporam e nos traçam como destino? E ser insular não é ser apenas territorialmente e geograficamente uma ilha. Ser insular é fecharmos-nos nas nossas crenças a partir das determinações de orientação sexual, religiosa, de raça, de crença. Não há ilha mais perigosa para se viver que os preconceitos, que os limites de percepção e de conhecimento ao qual nos impomos através de narrativas que nos são transmitidas por ideologias políticas, filosóficas, religiosas. E são essas as grandes guerras que traçamos e que batalhamos hoje em dia. Como romper as barreiras ideológicas de narrativas que se nos impuseram e que nos impomos constantemente para sermos universal. No mundo onde, cada vez mais, ser-se universal, muitas vezes, é um conceito vazio. Porque as identidades nacionalistas ganham terreno, não para combater um universalismo humanitário, humanista, mas para combater um universalismo que é vazio e não reconhece as identidades nacionais, as identidades tribais, as identidades comunitárias. Tantos países onde tribos, comunidades, religiões, crenças, práticas não são reconhecidas. Voltemos à ilha. A nossa língua crioula e cabo-verdiana deve e merece um reconhecimento de dignidade. Deve a sua e merece eu proponho
que seja um debate visto como uma afirmação dentro do âmbito de um encontro literário, mas algo que eu sempre defendi. Temos que debater a nossa maior criação, que é a língua cabo-verdiana. Todas as suas variantes, todos os seus sabores, todos os seus nuances. O crioulo deve erguer-se lado a lado ao português. Não há combate entre o crioulo e o português. E não há ideologia que o pode fazer. O português já é a língua oficial de Cabo Verde e não o deixará de ser. Por isso, o crioulo não pode continuar a ser tratado de uma forma ideológica como arma de combate de um partido ou de outro. Há quem pense em crioulo, há quem sonhe em crioulo, e nós todos, como cabo-verdianos, sabemos que o fazemos. Sabemos que faz parte de nós. E não é uma guerra que devemos trazer para a praça pública como algo que nos torne uma ilha. Porque a nossa língua é a verdadeira razão do nosso universalismo. É o que nos leva no mundo. No México, um compositor estava sentado ao meu lado num dos eventos, viu o meu crachá, ministro da Cultura de Cabo Verde, e disse-me: Cesar Évora. É o ministro do país da Cesar Évora. E pergunta: mas em que língua é que ela canta? Não é português. É uma mensagem tão poderosa. Cesária tocou o coração do mundo cantando aquilo que de mais precioso nós queremos. E devo confessar profundamente que estranho qualquer tentativa de bifurcação ou desalinhamento de um debate que deve ser feito com o coração do cabo-verdiano, que é o total reconhecimento de que as nossas ilhas têm identidades diferentes, porque têm línguas que se criaram em formatos que a engrandecem e complementa a nossa outra grande herança e património nacional, que é a língua portuguesa. Portanto, saúdo mais um encontro 10º aqui na cidade da Praia dos escritores da língua portuguesa, da lusofonia. Saúdo a UCLA, Academia Cabo-Verdiana de Letras, a SOCA. Saúdo a Biblioteca Nacional, que também está aqui representada pela sua curadora. E faço, de facto, este apelo a que os debates intelectuais ligados ao livro, à literatura, ao acesso ao livro, ao conhecimento, seja feito em padrões universais. Que também aqui em Cabo Verde os grandes debates e as grandes temáticas do mundo sejam debatidas descomplexadamente. E que o apelo para que o nosso combate político tão salutar e tão reconhecido a nível internacional pelo respeito pela alternância e pelas diferenças, seja feita com esse espírito de pertença que quando o nosso Presidente da República vai à ONU, vai com a nossa bandeira. E não é menos presidente nem menos grande que qualquer presidente de um país com milhões de habitantes. Vai na certeza de que somos uma pátria, uma nação, um país independente, com símbolos, com hino, com línguas nacionais. E com uma ambição que dificilmente conseguiremos disfarçar, porque os discursos dos nossos dirigentes são sempre discursos de um país que é maior que a sua geografia e é maior que a quantidade de almas que aqui habitam. E é para engrandecer e elogiar a grandeza da alma cabo-verdiana que esta minha intervenção é também um elogio a todos os que continuam a promover a presença de Cabo Verde no mundo, quer através da língua cabo-verdiana, quer através do português. Os criadores, os escritores, os músicos, os poetas, os artistas plásticos, quem de facto mora em Cabo Verde, estando em Cabo Verde ou estando na nossa grande diáspora. E esta homenagem universal é também para os nossos imigrantes, que estando, vivendo, escolhendo outra terra para vivenciar a sua experiência terrena, nunca esquecem a nossa grande pátria cabo-verdiana e fazem-no resistindo, nunca esquecendo a língua cabo-verdiana, as línguas cabo-verdianas inventadas por nós como povo e como nação.
e tenho a certeza que também o apelo que eu fiz no México, de que Brasil, Sr. Embaixador, e Brasil e a lusofonia devem bater para que o português seja língua de trabalho no sistema das Nações Unidas. É praticamente, não diria uma ofensa, mas é pouco digno para nós, governantes da lusofonia, quando os nossos governantes têm que falar em outra língua que não a nossa para ser compreendidos, porque não há tradução. Portanto, nós temos que bater por combates que sejam justas. E eu creio que a dignificação da língua cabo-verdiana é um combate nosso. A dignificação da língua portuguesa nos âmbitos e nas arenas internacionais deve ser alvo de um forte combate político coletivo da UCLA, da CPLP, para que possamos expressar e engrandecer a língua portuguesa como um património nosso e como um património coletivo. Termino dizendo o nosso orgulho por sermos insulares, mas sem dúvida o nosso orgulho por termos em nós, em cada uma das ilhas, a alma do mundo e a alma universal que traspassa toda a nossa criação e a nossa criatividade. Obrigado a todos por me ouvirem, obrigado à Câmara Municipal e aos organizadores, e espero que o próximo ano cá estejamos para refletir e continuar esse encontro que une a lusofonia e com certeza coloca Cabo Verde no mapa desta reflexão que é de todos nós. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Para o encerramento oficial, convido a Vossa Excelência, Presidente da República de Cabo Verde, Dr. José Maria Neves. Sr. Ministro da Cultura e Indústrias Criativas, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Praia, Senhora Secretária-Geral da UCLA, Senhoras Embaixadoras, Senhores Embaixadores e representantes dos organismos internacionais, Senhora Presidente da Assembleia Municipal da Praia, Senhoras e Senhores Vereadores, Senhora Presidente da Academia Cabo-Verdiana de Letras, poetas, escritores, ensaístas, participantes e convidados, minhas senhoras e meus senhores, não é? Em Cabo Verde já estamos com uma prática de gastar 5 minutos em enunciar uma lista enorme de presenças, todo o protocolo observado. E é com muita honra que eu presido a esta sessão de encerramento. Eu estudei no Brasil e quando cheguei lá pude ter contato com a literatura brasileira mais de perto. Já tinha lido em Cabo Verde, sobretudo o Jorge Amado, mas quando cheguei lá pude aproximar-me de Graciliano Ramos, pude aproximar-me de Manuel Bandeira, Machado de Assis, e pude ver que, afinal, Cabo Verde é enorme. A grandeza de uma nação mede-se pela grandeza da alma do seu povo. E já dizia o grande Vade, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Eu, lendo Vidas Secas, de Graciliano Ramos,
até estando um pouco descuidado, poderia pensar que estaria a ler A Chuva Brava de Manuel Lopes. Ou então ler Jorge Barbosa e os poemas de Manuel Bandeira. Não é? Aliás, Jorge Barbosa, que teve o atrevimento de comparar Cabo Verde ao Brasil. Ele disse, eu sei, é um mundão, mas temos tantas coisas em comum. Afinal, nós somos iguais. Foi comparando os retirantes com os cabo-verdianos imigrantes que se retiram do país e se deslocam pelos 4 cantos do mundo. E termina o poema, afinal somos iguais. E quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou Cabo Verde, houve uma cabo-verdiana brasileira, né, que estudou e viveu muitos anos no Brasil, que recitou esse poema. E eu disse ao presidente, olha, aqui há uma música que diz que nós somos um brasilinho, mas eu acho que a história está mal contada. O Brasil que é um Cabo Verde grande. E a literatura cabo-verdiana mostra o vigor, a força deste povo. Desde sempre, basta lermos Pedro Cardoso ou lermos Eugênio Tavares ou Lofo de Vasconcelos para identificarmos a força, o vigor intelectual de Cabo Verde. Ou então, se andarmos um pouco mais à frente, pudermos estar com os claridosos. E aqui os diferentes livros a que já fiz referência, não só o Jorge Barbosa, mas também o Manuel Lopes, o Baltazar Lopes da Silva. Podíamos comparar qualquer um dos livros do Graciliano Ramos ao Chiquinho, de Baltazar Lopes da Silva. E a forma pungente como falaram dos dramas deste povo e projetaram este povo no mundo. Os claridosos conseguiram projetar Cabo Verde no mundo. Mas também a referência aos dramas da fome, da seca, da fome, das mortandades, do desejo de querer partir e ter que ficar, a que fez referência aqui o Sr. Ministro, e o desejo de ficar e ter de partir. Mas, muito antes, desde o século XVII, os cabo-verdianos partiram para os 4 cantos do mundo. Primeiro, de Santiago e do Fogo, chegaram às restantes ilhas. E depois destas ilhas, partiram para os 4 cantos do mundo. Os cabo-verdianos são o primeiro povo livre da África a chegar aos Estados Unidos da América. E hoje nós temos uma nação global, cabo-verdianos espalhados pelos 4 cantos do mundo. E se analisarmos bem, essa presença mostra toda a grandeza e todo o vigor desta nação cabo-verdiana.
nós somos hoje um Estado transnacional, uma nação diasporizada, somos um povo de transmigrantes que vivem entre vários países do mundo. Somos um país cosmopolita, um país aberto ao mundo e um país que cria todos os dias. Saramago dizia que nós reinventamos todos os dias um país para viver. Aqui as condições são tão difíceis que nós inventamos todos os dias um país para viver. Mas essa enorme diáspora dá a ideia da força, da grandeza, do vigor deste povo cabo-verdiano, desta nação crioula. Nós somos migrantes antes de sermos cabo-verdianos. Aqui não havia habitantes quando os portugueses, para ser mais politicamente correto, identificaram estas ilhas. Quando chegaram aqui, não havia ninguém. E foram aqueles que vieram da Europa, que vieram da África, e é que deram origem a esta nação crioula. É dessa interseção, desse diálogo, é que surge o povo cabo-verdiano. É que surge esta nação crioula, a primeira do mundo, e que se espalha pelo mundo. E daí a nossa força, a nossa abertura, o nosso cosmopolitismo, a nossa tolerância, a nossa capacidade de criar, a nossa capacidade de dialogar, a nossa capacidade de entender o outro. E pretendo realizar em 2023 uma cimeira em Cabo Verde das nações crioulas, para trazermos esse mundo crioulo a Cabo Verde, se chegarmos ao nordeste do Brasil, ou se chegarmos à cidade de New Orleans, nos Estados Unidos, ou chegamos a várias cidades aqui da costa ocidental africana, desde a Guiné-Bissau ao Benin, à Nigéria, se chegarmos às ilhas das Caraíbas, mesmo as do Pacífico, nós podemos identificar dezenas de estados, de nações, de comunidades crioulas, que nós podemos de novo fazer esse reencontro em Cabo Verde e falarmos de novo sobre o diálogo e sobre o futuro da humanidade. Nós somos o futuro da humanidade. E esta força, este vigor das nações crioulas são extraordinariamente importantes para o mundo de hoje. É claro que, como o filósofo Enenarite diria, vivemos tempos gasosos. A ordem mundial está em transfiguração, está em formação uma nova ordem mundial, claramente. Há um certo caos, vivemos um mundo de incertezas e é impossível hoje predizermos o futuro. E temos que ser suficientemente inteligentes para analisar os diferentes acontecimentos, ir acompanhando, ir adaptando-nos a esse novo mundo em formação.
a essa nova ordem mundial em formação. E eu penso que esta ideia de diálogo, de tolerância, de respeito pelo outro, este país onde não há raças, onde, como diria o poeta, tudo alguém é alguém, é importante que essas ideias, esses valores fossem colocados sobre a mesa e partilhados com o mundo. E é por isso que nós, enquanto Cabo Verde, nação crioula, defendemos a integridade territorial dos países, defendemos o direito internacional, não é? Defendemos o diálogo para a solução negociada dos conflitos e defendemos o multilateralismo como um grande bem universal. É tudo isto que queremos pôr sobre a mesa para analisarmos, para discutirmos, para debatermos a partir desta nação crioula, que é a nação cabo-verdiana. E nós, na década de 50, 60, houve um diálogo muito interessante entre escritores cabo-verdianos e escritores brasileiros, particularmente do Nordeste. A questão, o Manuel Bandeira queria ir para Passárgada, porque antes havia algum desespero com o que estava a acontecer no mundo que o rodeava. Mas em Cabo Verde nós tínhamos também a expressão do flagelo que se vivia aqui, os flagelados do vento leste. Mais tarde, Ovídio Martins veio dizer, não, eu não vou para Passárgada, eu quero ficar aqui nas ilhas. E veio anunciar que já não somos os flagelados do vento leste. Estamos já num outro momento. Queremos um outro futuro, queremos um outro Cabo Verde. Queremos, como diria Eunésimo Silveira, um poema diferente para o povo das ilhas. E foi isso que nós construímos nestes anos. Sempre num intenso diálogo, com uma grande abertura ao mundo. Cabo Verde é um país rico, aberto ao mundo, com esse vigor intelectual, essa capacidade de criação, não é? Não só na literatura, mas também em outros domínios. É este país que nós estamos a construir neste mundo gasoso do presente. Só que já não podemos reviver os dramas de querer partir e ter de ficar, ou querer ficar e ter de partir. Agora, eu posso até partir, porque o mundo hoje é plano, como diria Friedman, mas eu devo partir por opção. Devo partir porque quero partir. Devo partir porque quero viver em outros mundos de Cabo Verde. Tão simplesmente como isso. Porque nós somos o mundo. Cabo Verde é um pouco o mundo. E isto é extremamente importante. Então, permitam-me
valorizar este encontro aqui em Cabo Verde, dos escritores da língua portuguesa. E que a UCLA, a Câmara da Praia, organizaram, mais uma vez, Cabo Verde a ser um ponto de encontro dessa riqueza extraordinária que é a criação literária no espaço lusófono. As capitais da criação, da literatura no mundo lusófono. E é extremamente importante esta vossa presença aqui em Cabo Verde, para de novo discutirmos coisas extraordinariamente importantes, relacionados com este mundo que está em construção e com o vosso contributo. E o vosso contributo é continuar a criar livremente. Não é? É continuar a abrir os horizontes das pessoas. É continuar a abrir novas avenidas para, neste país de sol e de liberdade, podermos continuar a criar. É levar-nos a estar permanentemente a pensar. Se pensarmos, não é? Já diria o outro, se não me engano, o Lobo Antunes, que teremos de continuar a ler, a estar perto dos poetas, perto da literatura, para não matar-nos uns aos outros, não é? Para podermos ser livres e superar a afronta do ódio e da violência. Se lermos, não é? Seremos mais inteligentes, não é? E então o contributo dos escritores é extraordinariamente importante. Abre-nos novos horizontes, não é? Permitem-nos fazer novas perguntas. Eu sempre que leio um poema, um romance, e temos grandes romancistas, grandes escritores em Cabo Verde e no mundo lusófono. Sempre que eu leio, sinto vontade de ser mais livre, não é? De ser muito mais aberto ao outro, de ser mais tolerante, não é? E de respeitar as diferenças. E então eu gostaria de valorizar esse facto, de felicitar a UCLA, de felicitar a Câmara Municipal da Praia por esta oportunidade e por este encontro. E é fundamental continuarmos a dar espaços. Também o Ovídio Martins já diria que é impossível colocar grilhetas na criação do poeta, né? Seria impossível. Então, é dar liberdade para a criação. E o Estado caberá aqui criar as condições para que isto possa acontecer de forma mais produtiva. Por exemplo, o senhor secretário-geral da UCLA, a declaração final referia-se à questão dos impostos para a circulação do livro no espaço da CPLP. E eu pensei com os meus botões, mas até ainda não conseguimos resolver essa questão. E, é claro, eu também me penitencio, eu estive 15 anos no governo e essa questão não foi resolvida, mas
É importante pensarmos nessas coisas e quando estamos aqui, Sr. Ministro, pensarmos nos pontos de veto. Onde é que está o veto em relação a essas decisões, a essas medidas? Não é? E remover esses pontos de veto. Agir, ir mais depressa, acelerar a possibilidade. Não me refiro apenas a Cabo Verde, à CPLP, e podem crer que eu vou levar essa questão à CPLP para acelerarmos essa questão. O livro é caro demais para ser vendido por muito dinheiro. Né? Temos de ter a possibilidade de ter acesso ao livro mais barato, de fazer circular o livro, de abrir as pessoas à beleza da leitura. E pronto, espero que possamos realizar aqui em Cabo Verde mais encontros desta natureza e possamos continuar a criar. E Fernando Pessoa já dizia, viver não é necessário. O que é necessário é criar. Nós estamos separados pelo mundo, não é? Mas Fernando Pessoa também já dizia que Deus quis que o mar unisse, já não se separasse. Então este mar tem que unir-nos a todos. E tem que ser novas avenidas para juntar-nos. E os escritores, os poetas, os ensaístas, são pessoas que podem ajudar-nos efetivamente a unir essas nações espalhadas pelo mundo. Muito obrigado pela vossa presença. Espero que este encontro tenha sido um grande encontro aqui em Cabo Verde e que levaram novas luzes para continuarmos a iluminar o mundo a partir desta língua que é lindíssima, a língua de Camões, de Machado de Assis e de Eugênio Tavares, só para falar desses três, e perdoe-me Angola, Moçambique e São Tomé, por não me ter referido a escritores dos vossos países, mas tem o Tenreiro, né, de São Tomé, ou o Pepetela de Angola, não é? E, portanto, estamos aqui juntos mais uma vez, irmanados e de boca concêntrica, como diria o Crucino Fortes, a construir os nossos países, a fazermos dos nossos países espaços universais, espaços de criação, de liberdade e de futuro. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente da República de Cabo Verde, pelas palavras finais. Que a cidade da Praia e Cabo Verde receba outras edições do Encontro de Escritores de Língua Portuguesa e outros eventos do género. Assim, damos por encerrado o nosso evento. Muito obrigada pela presença. Para dizer que ainda hoje às 20 acontece o grande concerto da Soca com a artista Sol Garcia na Universidade de Cabo Verde. Estão todos convidados a participar. Tenham um bom dia a todos. Chorar para que brigar se nunca nós dois nos entender. Cresceu. Para que chorar, para que brigar se nunca nós dois nos entender. Cachamos dois desencaminhar
sepa só viver presente. Pensar na futuro para nós frente. Cresceu. Para que chorar, para que brigar, se nunca nós dois nos desentender. Cresceu. Para que chorar, para que brigar, se nunca nós dois nos desentender. Cachava os dois desencaminhar. Diz que sepa só viver